Estamos arrasando hoje aqui nessa paleta meio laranja, amarela, bordô, né? Cores quentes. Né? Cores quentes para temas quentes. Espera aí, deixa eu ler meu post. Eu vou abrir esse episódio chamando o seu post sobre estresse. Acho que tem tudo a ver com as cores que a gente quente. tá, né? É um post quente, pois é. Vamos lá? Olha só, a gente fala muito, né, do estresse, mas de que forma será, Mari, que o estresse ativa, né, as nossas... os nossos sistemas de alarme e os nossos hormônios e tal, e por que isso gera doença, né? E aí eu fiz esse post, então vamos lá. Você já notou que fica mais doente quando está em situações estressantes por muito tempo? Já! Isso tem um motivo. O estresse não acaba só com a sua mente, mas também com a imunidade. Em situações normais, o cortisol tem funções regulatórias importantes no corpo, incluindo o cancelamento temporário do sistema imunológico durante respostas ao estresse agudo. Isso acontece porque o cortisol reduz a produção de citocinas pró-inflamatórias e diminui a eficácia da resposta imune do nosso organismo. Por conta disso, ficamos bem suscetíveis a infecções e doenças. Resfriados frequentes, herpes, recorrência de infecções como candidíase, infecções urinárias, são indicativos comuns de que sua imunidade está comprometida devido ao estresse crônico. Por isso, além da exaustão e outros sintomas, notar o quão frequentemente doente tem estado é muito importante, porque também é um indicativo muito forte do burnout. Muito se engana quem pensa que é uma doença que afeta apenas a mente. Os sintomas físicos podem ser tão cruéis quanto os psicológicos. Se você já teve burnout e sente que sua história reflete o que falei, comente aqui para ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Eu acho que toda vez que a gente traz elementos bioquímicos, fisiológicos, com esse tipo de explicação, eu acho que a gente dá voz a um transtorno que parece imaginário, né? Quando a gente fala de transtorno mental, que é uma pauta comum aqui de nós três, muita gente acha que é algo que você pode controlar, é algo que você fez corpo mole, aquela coisa toda que a gente sabe. Se descansar, passa. Se descansar, passa, exatamente. Mas quando a gente faz uma explicação dessa, que mostra que existe sim um desequilíbrio bioquímico, que o cortisol afeta o sistema imunológico, e aqui eu estou fazendo um recorte só do imunológico, né? Eu não estou falando de todo outro estrago que o cortisol faz no nosso corpo, como aumento de risco para doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, infarto, AVC. Doenças inflamatórias, né? Doenças inflamatórias autoimunes, né? Enfim, então a gente tem uma infinidade de doenças. Então eu trouxe aqui esse post porque muita gente está passando por estresse, né? A gente ainda tem muitos meses aí para enfrentar, mas ainda assim a gente já vê muitas pessoas já não aguento mais, preciso daquelas férias de janeiro de novo, né? E que é esse estresse que todo mundo fala? Então, eu gosto de esclarecer, assim, do ponto de vista neurofisiológico, porque eu acho que isso esclarece muita coisa e tira do imaginário de que é algo controlável, né? Uhum. Fala, você quer falar? Eu pensei só no quanto às vezes a gente fica também problematizando a solução, né? Porque o problema é grande e a gente fica achando que não tem saída. E eu vi um estudo recente, no início do ano, na verdade, falando sobre a eficácia das pausas ativas. E o quanto isso impacta diretamente no cortisol, na diminuição da percepção de estresse e melhora da satisfação geral com a vida, né? O que esse estudo apresentava como pausas ativas? Melhora na qualidade do sono, sem dúvida, mas principalmente você ter pausa para o almoço, coisas assim simples que a gente tem ignorado. Então, eu tenho uma reunião para fazer, não coube no horário na agenda, eu vou fazer reunião enquanto eu almoço, né? Não faça. Você pode abrir uma ou outra exceção, mas ele chama de exceção, sei lá, um episódio no mês, não na semana, né? Não a cada 2, 3 dias. Você ficar longe das telas durante os períodos em que você não precisa dela efetivamente. Então, eu vou tomar café da manhã, eu tô sozinho, vou pegar o celular. Não vou pegar o celular. Tem um amigo meu que está fazendo um experimento consigo mesmo, que eu achei incrível, difícil de reproduzir, mas recomendo, faça isso em casa. Eu ainda não consegui, mas sigo tentando me propor a fazer. Que é silêncio, segunda, quarta e sexta,
da hora em que ele acorda, que normalmente é às 6 da manhã, até meio-dia. E o silêncio inclui tempo sem tela. Então, ele não lê e-mail, ele não recebe WhatsApp, ele não responde o WhatsApp, ele não vê o celular, ele não pega no celular e ele não fala com ninguém até meio-dia, segunda, quarta e sexta. E ele tem me trazido o quantos insights e quantas repercussões isso tem tido na vida dele, do ponto de vista de organização de trabalho, do ponto de vista de resolução dos problemas de trabalho que ele achava que não tinham solução, e do ponto de vista de autoconhecimento também, né? Porque quando a gente tem menos estímulos de fora, as nossas vozes internas ficam muito mais gritantes. É o princípio, por exemplo, do Vipassana, onde você passa lá 10 dias em silêncio e você tem uma hora que quem foi conta, eu ainda quero fazer isso na minha vida, ainda não fiz, mas quem foi sempre relata que tem uma hora que o barulho interno é tão grande que você fala, não vou conseguir ficar aqui, porque a voz de dentro começa a ficar absolutamente um berro, né? E começa a te contar coisas que muitas vezes você não quer olhar, né? E aí eu acho que tem sim essas oportunidades como esses treinamentos, o autodesafio do seu amigo, que eu achei fantástico. Fantástico. Aliás, eu fiquei com uma curiosidade. Quem de repente quiser começar a fazer, porque eu já quero começar, nesse período que ele fica sem falar e sem telas, né? Ele faz ele pode trabalhar, então, desde que não seja com telas. Ele trabalha, ele é terapeuta corporal e ele também é professor de dança. E ele, na verdade, pode organizar o trabalho dele, então seja a agenda dele, né, do ponto de vista das aulas que ele vai dar, ou preparação das aulas, ele pode, mas, por exemplo, né, no caso de vocês, que tem um trabalho que vocês, na maior parte do tempo do trabalho de vocês, estão em contato com outras pessoas, vocês teriam que falar com outras pessoas, né? Você teria que bloquear a agenda, é impossível, né? Você teria que escutar outras vozes. No caso dele, ele não escuta nada. Ah, ok. Né? Ele não escuta nem música nesse momento. Mas, Mário, eu fico pensando no conceito de pausa ativa e nesse desafio, o que a gente consegue, às vezes, no meio de caminho? Talvez, no final do dia, você fechar um horário da tua agenda, 30 minutos para começar, 1 hora. Essa é 1 hora em que eu vou estar disponível só para mim. Em que eu vou fazer essa escuta ativa ou que eu vou parar de ouvir outras vozes para começar. Ou outros barulhos, outros ruídos, em que eu não vou fazer outras coisas. Que seja o trajeto né, do trabalho para casa sem o Waze, inclusive. Para começar, para ver o que cabe. Porque essas pessoas que foram estudadas, elas fizeram as pausas de almoço só para almoço, de café da manhã sem tela, e elas tinham horário para parar de trabalhar. E ponto. Fundamental. Foi o suficiente, né? E 15 minutos de intervalo no meio da tarde. Isso fazia com que elas chegassem ao final do dia mais dispostas fisicamente, emocionalmente. E por quê? Porque aquilo virou um hábito. Imagina o que é todos os dias você realmente só sentar e almoçar, só sentar e tomar café da manhã. Coisas simples que parecem muito desafiadoras agora. Vocês duas fizeram a Jornada de Novos Caminhos no ano passado, né? Maravilhosa. Recomendamos. Super indico. Já estamos matriculadas na turma 2 e já começamos. Jornada. E um exercício muito simples da Jornada de Novos Caminhos, porque você falou assim, não escutar outras vozes, e a minha sugestão é que a gente possa, nesse momento de pausa, escutar a voz do nosso corpo. Porque o corpo tem caminhos que a gente desconhece do ponto de vista da nossa consciência, porque a gente não presta atenção, mas que se a gente escutar o corpo, a gente consegue resgatar muito do nosso autocuidado a partir dos recados que o nosso próprio corpo dá, né? E tem uma posição que é muito simples, que é uma posição que o Ti dá muito nas aulas dele do Kaiut Yoga, que é colocar os pés para cima. Você senta numa parede, numa distância confortável, para não ter muito alongamento nas pernas, se você não tem muito alongamento, e coloca os pés para cima e fica, né? E é quase que instintivo, né? Quando a gente caminha muito, por exemplo, numa viagem longa, etc e tal, a gente vai sentar e vai dizer, ou fica a hora sentada, e muita gente coloca os pés para cima quando chega em casa. E o que essa posição faz, né? Já que a gente começou explicando também a parte do estresse bioquímico e tudo isso, né? Um pouco de ciência, essa posição, ela ativa o sistema nervoso parasimpático. E aí você falou do sistema imune, né? E eu acho que é muito importante a gente lembrar que a gente tem 2 sistemas de defesa básicos que a gente veio de fabricação. O sistema imunológico, que defende a gente dos agressores externos, né? E quando ele não funciona bem, ele pode pegar um agente que está dentro do nosso corpo e achar que ele é, na verdade, um agressor, e aí a gente tem as doenças autoimunes. E um sistema que defende a gente daquilo que está fora do nosso corpo, né? Porque o sistema imunológico, o vírus entra, a bactéria entra, então ele defende a gente do que já entrou, na verdade. É uma né? defesa boa, digamos assim, né? E o sistema que defende a gente das ameaças externas, que
traz o nosso corpo para aquela reação de luta e fuga e que ativa o nosso sistema simpático. Só que num ambiente normal e controlado, a gente sabe que quando a gente não tem mais ameaça, esse sistema desativa, como se ele fosse um interruptor. Você saiu de casa, você não precisa mais daquela luz, você apagou aquela luz e você volta para um modelo de descanso. Quando a gente está falando de estresse contínuo ou de uma ansiedade contínua, né, ou até de algo mais grave como um burnout, por exemplo, a gente não desliga mais esse sistema, né? Então, a gente fica com aquelas ameaças que não existem mais na vida real, mas presentes na nossa cabeça e em todas as substâncias neuroquímicas que a gente está produzindo e que estão dando a informação para o nosso sistema de que aquela ameaça continua lá. Só que para o sistema funcionar bem, aí o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, a nossa alma, a gente precisa desse interruptor funcionando. E essas pausas ativas podem ser colocar o pé para cima, ligam de volta o nosso sistema parasimpático. Regenerador, né? Que é o sistema que regenera e que traz a gente para um modo de descanso. E a gente está esquecendo de descansar. Porque é isso mesmo, né, Mari? A gente tem, então, esse sistema que vai liberar o cortisol, né? Que ele é da hipófise, do hipotálamo, da supraadrenal. E tem o sistema nervoso simpático de alerta. Então, a gente tem numa balança o simpático e o parasimpático. Então, o simpático deixando a gente sempre alerta, sempre com aqueles sintomas desconfortáveis que a gente tem, como taquicardia, falta de ar, sensação de formigamento, a pupila dilata, parece que você precisa sair correndo. E do outro lado eu tenho parasimpático, que é quando eu consigo relaxar e tal, que eu libero as catecolaminas. Então, se eu tenho parasimpático e simpático em equilíbrio, que é o que eu espero que todos que estão nos ouvindo, nos assistindo... Pode abandonar essa esperança, porque nesse momento, isso não é a realidade. Estejam sentindo, né? Aqui a gente está sempre com friozinho na barriga, estamos gravando, medo de errar, então o nosso simpático, ele está mais ativado. Quando a gente chegar em casa, for comer pipoca, assistir o filme que a gente falou no episódio anterior, né? Aí a gente ativa o parasimpático, a gente está mais relaxado. E a nossa vida, claro, acaba que sempre um está em evidência um pouquinho, né? Então, assim, esse desequilíbrio, se ele for saudável, ok. Agora, quando o desequilíbrio começa a ser muito intenso, a gente tem uma série de problemas, inclusive hipertensão, resistência à insulina, e aí aumenta o risco de diabetes, infarto, uma série de coisas. Não, e vamos pegar um problema que começa como um sintoma até mais simples, mas que traz muita consequência, que é a ativação contínua do simpático faz com que a gente perca sono, que a gente não consiga dormir. E não conseguir dormir, a gente sabe o impacto que tem, por exemplo, em risco de depressão, né, em risco de demência no futuro. E hoje a gente está falando de quase 50% de uma população da cidade de São Paulo, por exemplo, com insônia, com problemas de sono, inclusive a insônia. Então é um negócio absurdo. Porque, tem um estudo que mostra que o Brasil é um dos países que dorme pior do mundo, assim, sabe? Então, realmente, nosso índice de a nossa é vulnerabilidade social é um dos fatores, né? Desse resultado. Porque para você dormir, para além da condição fisiológica, você tem também a noção de que você está em um ambiente seguro. E hoje a gente tem sérias questões de segurança pública, de perspectiva de futuro, ameaças reais à economia, à sobrevivência, que também ativam todo esse sistema estressor. Então a gente falta de grana, né? Que, Exato. aliás, quando a gente está falando de estresse, o que os estudos mostram que o primeiro causador de estresse é falta de dinheiro. Exato. O segundo causador de estresse é o trabalho, né? E aí a gente acha que estresse é só ligado ao trabalho, né? É só ligado à sobrecarga profissional. Não é. O estresse, na verdade, é uma resposta para um ambiente de ameaça. Exato, então, de qualquer natureza, exatamente. De qualquer natureza. E aí, claro, que o estresse no trabalho é aquele que a gente consegue identificar e perceber com o qual a gente está lidando. Agora, tem uma coisa interessante que você falou sobre essa dificuldade de descanso, que eu acho que é uma ideia também de que a gente tem que ser produtivo o tempo inteiro. Perfeito. Também para ter valor. Então, o nosso autoconceito, a nossa percepção de adequação social, de sentido de vida, está intimamente ligado à percepção de que eu contribuo socialmente. A gente sabe, por exemplo, que esse também é um aspecto que leva ao burnout. Se o meu trabalho tem maior impacto social, eu estou menos vulnerável ao burnout do que se eu trabalho em uma fábrica de agrotóxicos, por exemplo. Porque, naturalmente, eu sei que aquilo vai interferir no planeta. Eu sei que aquilo é uma coisa que não faz bem
para o mundo. Ainda que você tente se convencer que sem a sua fábrica não existiria comida para matar a fome das pessoas, Exatamente. né? Porque a real é que... As coisas andam juntas ali. A questão é a dose, né? Se vai ser veneno ou não, é a quantidade e o tipo. E a gente sabe também, e isso gera também muito estresse, porque saber disso nos deixa também ainda mais desconfiados e vulneráveis, que o Brasil, por exemplo, tem uma série de agrotóxicos que em muitos lugares no mundo não são permitidos, porque são causadores de câncer e de outras doenças. Então, como é que a gente associa essa ideia toda ao estamos seguros? A gente não vai controlar tudo isso, a gente não consegue interferir em toda essa cadeia, mas tem coisas menores que estão no nosso controle, que dizem respeito não ao que nos acontece, mas o que está no nosso controle escolher fazer. Então, colocar os pés para cima, fazer as pausas ativas. Não identificar tanto o nosso valor com aquilo que a gente faz, Exato. Né? Buscar tratamento também emocional, terapia, meditação, outras jornadas de autoconhecimento, para você se abrir para a possibilidade de pensar sobre o que você pensa. Uhum. Porque nem não sempre... é gostoso sempre pensar sobre o que a gente pensa. Nem sempre é confortável. E às vezes a gente acha que pensa de determinada maneira e na verdade aquilo que está na nossa cabeça não é exatamente algo que a gente acredita, mas que a gente está reproduzindo no piloto automático, né? Então essa falta de consciência também interfere no nosso nível de estresse ou em como a gente vai manejar o estresse. Você, falando ainda dos sintomas do estresse, tem um que eu queria trazer que é super comum atualmente, que a gente ouve muito e que em consultórios de neuro, de psiquiatria é muito comum, que é a falta de memória, né? A gente ouve muitas pessoas falando assim, eu acho que eu devo estar com Alzheimer precoce, ou é pós-Covid. Não, então assim, a gente sabe que sim, o Covid teve ali, né, uma história importantíssima, em uma porcentagem das pessoas ficou mesmo com um declínio cognitivo pós-Covid, isso já tem comprovação científica, mas muito da perda de memória que a gente vê hoje, se a gente for fazer uma análise dos outros sintomas, dos outros comemorativos naquele quadro clínico... Eu acho o máximo médico que fala que sintoma é comemorativo. Juro, é sempre uma palavra que me chama muita atenção, eu não posso deixar de comentar isso, porque que comemorativo o quê, caramba? Eu tô com sintoma de perda de memória, tô achando que eu tenho Alzheimer precoce, não tem nada pra comemorar. Essa linguagem médica, eu falo, caraca, não dá pra deixar passar. Não vou comemorar mais nada. Não fale de sintomas como comemorativos. Os outros elementos desse quadro clínico, a gente pode pensar que está diante de um quadro de estresse. E por que o estresse, Mari, ele leva à perda de memória? Porque lembra do cortisol que a gente falou, né, no post, que é o hormônio do estresse. Esse cortisol, ele faz uma alteração estrutural no hipocampo. O hipocampo é a região do nosso sistema límbico responsável pela memória, né? Tanto que quando a gente tem um Alzheimer, é o hipocampo que sofre. E ocorre lá uma alteração na citoarquitetura do hipocampo causado pelo cortisol. Então, sim, quem está estressado, sofrendo um processo de esgotamento, estresse crônico, não tem memória. Mas e é tem reversível. Uma alteração... exatamente. Até um ponto, existe um ponto que você ainda consegue reverter, quando a coisa é bioquímica. Então, é assim, a quantidade de neurotransmissor liberada e tal. Porém, chega um determinado ponto do burnout que é tão cruel para o hipocampo que começa a haver uma alteração estrutural. O hipocampo muda de tamanho, ele fica menor, assim como no Alzheimer. Então, isso é determinado pelo tempo, pela quantidade, pela tempo, intensidade, quantidade, exatamente. Então, hoje a gente está estudando algumas sequelas do burnout já, né? Sequelas cognitivas principalmente. Então, pessoas que sofreram processos importantes de burnout já notam que, olha, minha memória nunca mais voltou a ser a mesma. Caramba. Então, porque houve ali, claro, não vai se comparar um processo demencial de Alzheimer e tal, mas a gente tem sim essa alteração. E aí eu acho que nesse ponto vale muito a gente falar sobre prevenção, né? E busca por ajuda na hora certa. Busca por ajuda na hora certa e atitudes, a Cíntia falou das pausas ativas, mas outras atitudes que eu acho que podem ajudar a gente a desestressar. Eu quero chamar um post, esse daí que eu tô de amarelo mesmo, que já tá na tela,
que eu acho que para mim é uma lição, eu até escrevi isso na legenda, é uma lição que valeu todo o treinamento. Esse post foi gravado quando eu estava fazendo um treinamento de Tantra em janeiro de 2022, que foram 20 dias de treinamento, num retiro, e essa lição do Mukto valeu para mim muito, muito. Põe aí. Bom dia, gente. A gente acabou de terminar aqui a segunda parte do treinamento de Tantra e eu quero compartilhar com vocês uma lição que hoje eu ouvi da boca do Mukto, que para mim já teria valido o treinamento inteiro. E ele disse a seguinte frase: toda vez que você está conscientemente numa situação e não tenta mudar essa situação, o seu coração sobe um degrau. E por que isso é tão fundamental aqui nesse treinamento, né? A gente aprendeu fundamentalmente aqui a acessar o fluxo do coração, a acessar a energia do coração, esse lugar que antes de qualquer outra coisa, um lugar de autoaceitação. E a autoaceitação passa por isso, né? Por a gente não ficar tentando mudar aquilo que está dentro da gente, seja as nossas qualidades, seja as nossas emoções, seja os nossos sentimentos, e aquilo que a gente é, de fato. Mas vale para também o que está do lado de fora e o que às vezes irrita, às vezes, o que às vezes irrita a gente, o que às vezes deixa a gente com medo, o que às vezes deixa a gente frustrada, o que às vezes deixa a gente sofrendo, né, em sofrimento. Então, como é que ele sugeriu para fazer isso? Primeiro, trazer para a consciência. Então, sei lá, você está na janela da sua casa e você escuta os passarinhos. Então, você está consciente de que você está escutando aqueles passarinhos. Você está consciente de que você está na janela da sua casa. E aí você percebe a sua sensação com aquilo. Você está consciente se você está se sentindo calma, se você está se sentindo calmo, se você está se sentindo irritada, se você está se sentindo irritado. E seja lá o que você estiver sentindo, você não tenta mudar. Então, claro que às vezes a gente está em situações que são muito difíceis mesmo, né? A gente está num sofrimento profundo, a gente está enfrentando uma perda, a gente está enfrentando o fim de um relacionamento, a gente está enfrentando uma briga em família, uma doença em família que está causando muita preocupação, muita ansiedade. E a gente não quer entrar em contato com aquela ansiedade, com aquela preocupação, com aquele medo, com aquela dor, com aquele sofrimento, com aquela frustração. E a gente fica tentando a todo custo evitar tudo aquilo, tentando mudar, tentando se distrair, tentando não sentir aquilo que a gente está sentindo. E o fato é que toda vez que a gente tenta mudar aquilo que a gente está sentindo, a gente está saindo desse lugar para um lugar, muitas vezes, de não aceitação, né? Ou a imensa maioria das vezes de não aceitação, e que tira a gente do coração, que tira a gente desse fluxo de energia que é o lugar que a gente mais precisa ficar, esse do coração, para a gente conseguir de fato se relacionar em primeiro lugar com a gente, depois se relacionar com as pessoas que estão próximas da gente e talvez conseguir se relacionar com qualquer pessoa da humanidade. Então, de novo, toda vez que você está consciente numa situação e você não tenta mudar aquela situação, o seu coração sobe um degrau. Então, se você está sentindo uma dor, experimente sentir aquela dor de verdade. E é muito interessante falar sobre isso depois de ter passado por esse processo inteiro aqui, porque a gente teve muitos dias de ups and downs, assim, né? Parecia que a gente estava numa montanha russa. Então, às vezes, estava lá em cima, pô, como você está agora? Tô ótima, cheia de energia, estou me sentindo feliz, estou me sentindo, nossa, demais. E, de repente, no momento seguinte, a gente estava se sentindo um lixo, estava se sentindo a pior das criaturas, chorando pra caramba, achando que a gente nunca ia sair daquela dor que a gente estava experimentando no processo ali, por descobrir coisas, né, difíceis dentro da gente, às vezes até também dentro das relações. E foi muito importante esse ensinamento no processo, porque uma vez que a gente se permitiu sentir, né, a dor, a dificuldade, o sofrimento que a gente estava sentindo naquele momento, ele acaba. Você sente a intensidade, você sente aquilo com intensidade, você se permite sentir aquilo com intensidade e de repente aquilo... Aí você olha e você fala, nossa, mas aquilo ali estava tão forte e de repente desapareceu? Porque você atravessou, né? Às vezes
Tem aquela frase, né, em inglês que é "The only way out is through". O único jeito de sair é atravessar. Só que se você fica na batalha, na resistência, tentando não sair, tentando não enfrentar aquilo, tentando não aceitar aquilo de alguma maneira, tentando resistir àquilo que você está sentindo internamente, talvez você demore muito mais para sair. Então tá aqui a frase, meu agradecimento a esse treinamento, a Roma e o Mukto, que realmente conduzem essa transmissão de conhecimento, de energia e de fluxo através do coração de uma maneira incrível, com essa lição, né, para a vida inteira. Toda vez que você está de maneira consciente numa situação e você não tenta mudar aquela situação, seu coração sobe um degrau. Você quer falar alguma coisa, Ti? Ou você achou que agora ficou bem explicado? Eu nem lembrava que tinha esse final. Vou deixar para vocês comentarem, porque eu já queria mudar o vídeo, meu coração não subiu o degrau quando eu vi de novo, porque eu já achei que estava longo demais. É mesmo? Nossa, eu achei maravilhoso. Eu acho que foi uma E foi espontâneo, né? Você estava lá e foi o que você sentiu. Eu acho que esses vídeos são tão potentes, né? Bom, eu sou suspeita a falar, porque eu gosto da espontaneidade. E eu achei que foi uma construção, uma elaboração, não foi uma coisa que você treinou, ensaiou, foi uma construção e não achei longo, pelo contrário, achei curto. Eu, para mim, assistiria um pouco mais, assim, vamos falar mais disso mesmo. Você sabe que essa é eu nunca treino os meus posts, né? Eu nunca regravo, eu sempre pego e falo, tá bom, tem essa ideia e eu vou ver como é que ela sai. Às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto. Mas eu não mudo. E eu acho que isso me ajuda o coração a subir os degrauzinhos que ele precisa. Porque bacana. senão a gente gasta muita energia, claro, né? Claro, não, com certeza. E além dessa questão, né, do improviso e da espontaneidade, né? Eu acho que esse conteúdo é brilhante, né? Acho que a gente... essa frase que você ouviu nesse momento e que você compartilhou nas redes, ela diz muito, assim, talvez seja assim, a grande sacada de uma vida de terapia, de autoconhecimento, de tudo, né? Assim, eu já tive esses momentos, assim, né? É difícil manter, né? É difícil demais manter essa coisa no momento presente, sentir, não brigar com o que está sentindo, aceitar o processo. É muito difícil, mas quando a gente consegue, é uma baita evolução. É muito difícil mesmo manter, porque isso ficou muito nítido para mim nesse processo, porque uma coisa é você estar num retiro, ambiente controlado, todo mundo vivendo na mesma realidade, todo mundo lá com objetivos semelhantes, não exatamente iguais, mas com o mesmo propósito, que é atravessar aquela situação de 20 dias de treinamento, sendo todo o tempo lembrada de que o caminho é o coração, de que o caminho é a aceitação, de que... E eles fazem isso, a Roma e o Mukto, de maneira brilhante, porque realmente o que eles falam é "It's a training", é um treinamento. E eles também dizem que aquilo não é uma aula, não é uma palestra, mas é uma transmissão, e é uma transmissão energética. E quando você está num retiro deles, você sente muito isso, porque muitas coisas te atingem, não pelo racional, mas te atingem energeticamente e causam transformação dentro de você, sem você saber como é que aquilo aconteceu, né? Uhum. Quase como uma quiropraxia de alma, assim, né? Vai lá e você vê, você já tá diferente, você fala, caraca, o que aconteceu comigo? Porque aquilo foi uma transmissão energética que te mexeu em um lugar diferente ali. Então... Aquela foi na Tailândia? Esse foi em Bali, na Indonésia. E o que eu sinto é que, assim, óbvio, né? Ninguém tá dizendo aqui, por exemplo, que se você tá passando por um luto, né, e tá doendo muito hoje, é para você não querer nunca mais sair daquilo. Não é isso, mas é você permitir sentir aquela tristeza até o momento que ela existir de verdade dentro da gente. Porque se a gente pensar nas emoções, né, e a própria palavra emotion, né, em movimento, traz essa sensação de que a própria emoção, ela precisa se mexer dentro da gente, ela precisa existir no tempo do fluxo dela. E se ela se mexe, uma hora ela vai embora. Mas o que a gente faz é que a gente congela ali, né? E a gente tenta controlar. E tenta controlar. E na resistência a não sentir aquela dor,
a gente faz o contrário, a gente bota e imprime a dor dentro da gente e demora muito mais tempo para ela ir embora porque a gente não permitiu que ela doesse o tanto que ela tem que doer. Isso vale para coisa ruim, mas obviamente também vale para coisa boa, porque muitas vezes a gente está naquele momento que a gente não quer mudar nada porque é um instante de felicidade absoluta e o medo, a gente já falou um pouco sobre isso, o medo das coisas maravilhosas nos afeta e a gente não consegue sentir aquilo na intensidade que aquilo tem, né? Não consegue viver o lado bom do lado bom. A gente já está ali procurando o lado ruim do lado bom. Mas nesse vídeo, Mari, eu fiquei muito com a palavra do resistir. Eu fiquei pensando na construção que a gente precisa ter na vida para entender que resistir às emoções é algo que está absolutamente além das nossas possibilidades. É algo muito maior do que nós, é algo que nos toma. E não significa que a gente se transforma naquela emoção, pelo contrário, a gente não é o que a gente pensa, o que a gente sente, o momento que a gente está vivendo e a situação, a gente tem essas coisas nos atravessando e a gente experimenta elas, mas elas definitivamente, a gente não pode se identificar com elas, porque isso sim é um estado de adoecimento, mas resistir esse fluxo bloqueia a energia vital. E essa energia vital, ela te mantém na presença, a própria memória, né? Me corrija se eu estiver falando bobagem, mas a memória é afetiva. Você não tem a capacidade de guardar uma informação se de alguma maneira ela não te tocar. Você vai guardar por pouquíssimo tempo, aquela memória operacional. Onde foi que eu deixei a minha chave mesmo? Perfeito. E hoje no consultório eu vejo que muitas pessoas que estão em depressão, e eu vejo que alguns estudos corroboram isso, elas estão em depressão porque não estão vivendo os seus momentos, elas estão resistindo justamente à emoção que é ruim, porque aquilo paralisa, a boa porque ela amedronta, então a pessoa está ali, né, corpo presente, mente ausente, a pessoa está ali e está fazendo outras coisas com a cabeça, quando não está se ocupando de um monte de coisas ao mesmo tempo. Eu digo as pessoas todas fora aqui dessa sala, nós, a equipe de produção, nós, não. Claro que não. Mas o fato é que se a gente não está de fato presente, a gente não tem capacidade de memorizar o que a gente está fazendo. Aí chega no final do dia, você tem um cansaço do corpo, mas não tem um registro na alma daquilo que você fez. Então você fala, nossa, eu estou tão cansada hoje, mas o que foi que eu fiz mesmo? Onde foi que eu almocei? O que eu comi hoje? Porque eu não estava ali de verdade, porque eu estava fazendo uma coisa, pensando em outra e vice-versa. Com o passar do tempo, no final da semana eu não lembro o que eu fiz, no final do mês eu não lembro exatamente o que está acontecendo, que eu estou assim, tão incomodado, ou que eu estou cansado. Aquilo deixa de constituir o incômodo, mas também o prazer. E a gente tem uma ideia de quem a gente é, um autoconceito, muito relacionado ao que eu vivi. Então, se eu tive um dia bom, eu experimentei a minha potência, a minha capacidade, o meu senso de organização, de planejamento, de comunicação. Se eu não estava lá, eu não me dou conta que eu usei essas habilidades e que, portanto, eu tenho esse senso também na minha identidade. E um pouco, portanto, da falta de memória, da ausência de memória ligada à depressão é justamente a falta de percepção do alto valor. E eu sinto que é o seguinte, ter o tempo de sentir, que sentir é automático. E que sentir a gente não precisa prestar atenção e que aquilo mais cedo ou mais tarde vai se resolver. Por exemplo, vou dar um exemplo na vida prática. Você está lá, está num dia de trabalho e aí você, que alegria, vou ter tempo de fazer uma pausa para almoçar em casa. Aí você vai para casa achando que vai ser uma delícia almoçar em casa e quando você chega lá, você encontra seus filhos que já chegaram da escola e eles estão fazendo birra porque eles querem, ou um brigou com o outro, um bateu no outro, né? E aí você fica estressada porque você presenciou aquela cena em casa e aí como é que você volta para o trabalho depois se você tinha só 1 hora de almoço e na verdade mal você conseguiu comer porque você teve que lidar com a briga dos filhos. E aquilo ali tá te tomando energia, porque você não sabe como é que eles ficaram em casa, você tá preocupada, etc e tal, mas você tem que voltar para o seu dia a dia de trabalho, né? E se você não parar naquele momento que você chegou ao trabalho para realmente realizar que você não está mais em casa e que agora o que aconteceu com seus filhos, pelo menos por enquanto, não está mais na sua alçada de responsabilidade, de capacidade de dar conta daquilo. Você está lá e está aqui. Você está lá e está aqui, você não está em lugar nenhum. E para além disso, fazer essa pausa para também olhar para dentro e falar, tá, e o que eu estou sentindo, né?
Que é isso? Tô sentindo o quê? Então, nessa situação que a Mari trouxe, eu tô sentindo frustração, Raiva. tô sentindo raiva, Impotência. culpa, porque eu acho que eu sou uma porcaria de mãe, que não soube educar meus filhos. Fome. Também, porque eu não Fome, almocei. Tô também, pé da é. vida, né? Então tá, então eu tô sentindo tudo isso, ok. Tá bom, sou um ser humano, agora eu vou respirar e vou começar meu trabalho à tarde. Porque a gente não faz isso. Não, a gente não faz, inclusive, porque a gente não foi treinada a identificar emoções. Olha quantas emoções a gente falou misturadas aí nesse caldeirão, né? E primeiro, nomear cada uma dessas coisas já é difícil para a imensa maioria das pessoas. Fazer essa pausa de maneira consciente, que dirá isso, porque pouquíssimas pessoas fazem isso. E depois saber o que fazer com tudo aquilo. Porque eu posso ou não ter ferramentas para lidar com o caldeirão, né? Qual é a alquimia que eu tenho que fazer ali no meu dia? E a respiração é uma super ferramenta de alquimia, é uma baita colher de pau no caldeirão que vai restabelecer, né? A gente falou do sistema parasimpático e simpático, mas que vai restabelecer pelo menos a sincronia entre, né, o sistema cardiovascular, o sistema respiratório, vai colocar a gente num lugar mais de sintonia de frequência mesmo cerebral, e que a gente consegue ali retomar, bom, agora o que está diante de mim, o meu próximo objetivo, o meu próximo desafio é resolver essa reunião aqui, né? Mas se a gente não tem as ferramentas, fica muito difícil mesmo de sair de tudo isso e de conseguir atravessar. Esse tal do atravessar que eu falei no post, precisa dessa consciência. Quando a gente está no retiro, o máximo que a gente tem que atravessar é dar conta daquilo que a gente está sentindo ali, dos desafios, mas é só aquela situação, a gente está presente o tempo todo. E eu acho que o grande lance do retiro é realmente essa história de diminuir os inputs da vida. Quando a gente está no dia a dia, na vida real, são tantos inputs que às vezes não tem como a gente dar conta de processar tudo, né? E aí eu acho que a coisa da resistência é ainda maior, porque você quer evitar o desprazer por achar que ele é negativo, que ele é ruim, que ele te faz mal, que ele é um problema, e não que ele simplesmente é uma manifestação natural, espontânea, às vezes biológica, do desconforto de não poder dar conta, né? Para às vezes passar de uma consulta para outra e não levar essa sensação de uma história que eu ouvi para o outro que eu vou começar, eu preciso escrever. Nossa, nesse momento, eu preciso parar, escrever um pouco, e já tive outros momentos em que eu fazia outras coisas. Nesse momento a escrita me ajuda, e às vezes são 3 minutos de escrita. Eu consigo me liberar, consigo estar disponível para começar uma outra história com uma outra pessoa. E eu sinto que às vezes para começar o meu dia isso faz diferença, para terminar o meu dia isso faz diferença. Então, você falou dos 3 minutos, isso me pega, porque quando eu gravei esse post, eu estava num dia de manhã cedo, que foi o primeiro dia de 20 dias de treinamento, que eu me neguei a fazer a meditação da manhã. E eu me neguei a fazer a meditação da manhã porque eu tinha gravado um áudio para a Roma, que é a parceira facilitadora do Mukto, dizendo para ela assim, hoje eu não consigo, porque a intensidade do que eu estou sentindo é tão forte que eu tenho que dar um tempo para mim. E na hora que eu gravei aquele áudio, ela falou assim, faz o que você precisa. Eu achava que eu ia precisar de uns 8 dias para poder dar conta de tudo aquilo que eu estava sentindo, mas foram 2 horas para mim. Você se refez e ali. que eu me refiz. Então, eu acho que às vezes também, ao não se permitir sentir, a gente acha que o que a gente está sentindo... Agiganta. Maximiza. Isso. E a gente até perdi a palavra. Maximiza. E a gente se apequena, né? E a gente se apequena, porque a gente se coloca como uma pessoa impotente diante daquela grandeza toda do que a gente está sentindo. E aí vem as necessidades de controle que levam a gente muitas vezes à escolha de, então, que momento eu vou sentir prazer? E a gente tem os vícios, as compulsões, porque é ali naquele momento em que eu vou buscar prazer, com certeza vou ter só prazer. E eu estou me esvaziando da experiência, achando que eu não estou resistindo, mas eu estou. Porque o prazer espontâneo, ele surge. Não que ele não possa vir também de experiências que a gente... Programe, exato. Por favor, vamos mantê-las. Mas com essa consciência, né, de que em que momento eu busco prazer como fuga. E aí eu queria fechar com um post para falar um pouco dessa coisa de o quanto a gente fica tentando antecipar as experiências e por que é que isso faz com que a gente não só resista ao que a gente sente, mas ao movimento da vida. Vamos lá. A gente vai ter que voltar nessa história do prazer como fuga depois, né? Mas com tudo certeza. bem. Tudo bem. Fica pro próximo. Fica pro próximo, porque daí a gente pode falar de álcool, a gente pode falar de distrações, de drogas, de redes, de drogas, de jogos de sexo, sexo, enfim, tudo internet e outras coisas tantas. E às vezes até
de vícios que são comportamentais e a gente não se dá conta, Sim. né? Eu preciso sempre iniciar uma conversa ou terminar uma conversa, Sim. ou dizer para o outro o que ele vai comer, enfim, uma série de outras coisas que tem a ver com essa sensação de que estou dando conta dos meus filhos, olha só, eles me obedeceram, eles estão cumprindo religiosamente a rotina. Será que isso é saudável mesmo? Religiosamente, a gente quer que de vez em quando eles possam, né? Assim. Temas para o próximo. Enfim, Fala do vamos post. ao texto. Aos Caminhantes em Busca de Calma, por Alberto Caeiro. Para além da curva da estrada, talvez haja um poço e talvez um castelo, e talvez apenas a continuação da estrada. Não sei, nem pergunto. Enquanto vou na estrada antes da curva, só olho para a estrada antes da curva, porque não posso ver senão a estrada antes da curva. De nada me serviria estar olhando para outro lado e para aquilo que não vejo. Importemo-nos apenas com o lugar onde estamos. Há beleza bastante em estar aqui e não noutra parte qualquer. Se há alguém para além da curva da estrada, esses que se preocupem com o que há para além da curva da estrada. Essa é que é a estrada para eles. Se nós tivermos que chegar lá, quando lá chegarmos, saberemos. Por ora, só sabemos que lá não estamos. Aqui só há estrada antes da curva, e antes da curva há estrada sem curva nenhuma. Nossa, que lindo. Para além da curva da estrada, ficaremos por aqui hoje, eu acho, né? isso. Porque Uau. estamos aqui, ficaremos por aqui, para que você também possa ficar por aí com aquilo que você está sentindo. E fazendo exercício de perceber o quanto a gente antecipa tudo e com isso resiste à vida nesse Por tentar movimento controlar. de fluxo. Exato. E aí a gente ficou, então, com prazeres como vício e vamos ter que falar da Compulsões. ansiedade, né? Porque Exato. essa história da curva leva para esse caminho da ansiedade. Antecipação da Mas já que eu não quero antecipar nada, não pensa nisso agora. Tchau, final do episódio de hoje. Peraí, deixa eu ler os meus posts, continua na semana que vem. Tchau, tchau. Beijo.